Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais um episódio hoje do podcast com uma convidada mais do que especial da casa, mas com um enfoque muito bacana para o nosso bate-papo hoje. E claro que eu não poderia estar melhor acompanhado do que meu amigo, meu irmão, aqui professor, advogado, conselheiro, mestre. Olha, falta aqui adjetivos para falar um pouco. Amigo é assim mesmo, gente. Amigo é assim mesmo. Professor Luiz Flora e com a convidada mais que especial, topa tudo para ajudar o nosso programa e topou falar de um tema muito bacana que está em voga hoje, ética no jornalismo. Pessoal, queria trazer aqui para vocês nossa convidada, doutora, também professora, jornalista, Cristiane Mota. Flora, antes da gente passar a palavra para nossa convidada, queria que também se mandasse um abraço para os nossos amigos queridos, professor Tiago, professora Cláudia, professor Lucas, Willy Reis e, claro, né, um abraço aí para os nossos telespectadores que estão acompanhando nosso programa ao vivo ou gravado, que vai ser disponibilizado na plataforma do YouTube. Não esqueçam, pessoal, curtam, compartilhem com os amigos e sigam o podcast no Instagram, tá bom? Flora, fala um pouco aí da nossa querida colega. Olá! Uma excelente manhã, tarde, noite, hora que a pessoa estiver assistindo, desse brilhante grupo de profissionais que eu tenho a honra de participar, ser convidado aqui, para poder bater esse papo sempre com conteúdo. Francisco Barbosa, Cris Mota, Tiago Salvador, Cláudia Trajano, Eli Fernandes, Lucas, toda essa nossa equipe maravilhosa, nossa produção, nossa técnica com Julián aqui, muito bacana. E hoje, Cris, a gente sabe que quando a pessoa entrevista muito, não é fácil ser entrevistado. Ainda mais quando a pessoa vai ser entrevistada por pessoas que estão acostumadas a entrevistar junto conosco. Com você, né? Verdade. Então a gente tem todo aquele arcabouço, né, falando juridicamente assim bonito, de técnica, não sei o quê. Mas hoje a gente precisa estar como convidado aqui ilustre, uma pessoa que fala de jornalismo, comunicação, tem conhecimento do direito e que vai falar principalmente sobre uma coisa que está faltando muito em todas as profissões. Sim, sim. A ética. A ética. Entendeu? Eu tenho o privilégio de estar junto com profissionais de competência, de ética, de futuro. E você vai passar hoje para o nosso espectador, para quem acompanha o podcast, toda essa noção de ética, todos esses princípios e toda essa questão, as diretrizes que devem ser seguidas para aqueles que utilizam, seja o microfone, seja a câmera, seja o computador, para escrever e para, de alguma forma, receberem uma informação e terem uma opinião. Seja mais do que bem-vinda, porque você já é mais do que bem-vinda, né? Já é de Obrigada, casa, né? gente. Primeiramente, é um privilégio estar aqui com vocês. O Flora, ele é muito, né, singelo, mas ele tem uma larga experiência como jornalista, então me sinto lisonjeada, agradeço as palavras do Francisco, a Núria, que está aqui, a esposa do Flora, os bastidores, eu agradeço. Staff, né? Assim, é um tema muito importante no jornalismo, assim como qualquer hoje, que vai na internet e joga qualquer informação, os fake news, então nós temos que ter muito cuidado. Teve um caso muito famoso já há alguns anos, o Flora talvez se recorde da Escola Naval, que houve um processo, na verdade, na época, todo mundo parece que errou, o delegado, uma grande emissora de televisão, houve um processo, e porque já anteciparam os fatos e a pessoa depois foi descoberto que não foi feito nada. É o que a gente chama do pré-julgamento. Pré-julgamento. Né? A mídia faz um julgamento antecipado, Isso. querendo ou não. E hoje acho que tem uma outra roupagem ou outro nome que é o cancelamento, né? Isso, é. Então a notícia às vezes pode acabar com a reputação, a carreira de uma pessoa, Sim, né? a E aí, vida, Cris, né? a vida, Sim. não, e assim, principalmente Sim. a gente A está pessoa pode envolvido. entrar, Francisco, numa depressão, cometer um suicídio, porque nós vemos influências aí muitas vezes que você vê ali falando feliz e no outro dia comete um suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, então fica uma dica aí, cuidado com o que você posta na internet, o que você fala, independente se for jornalista ou não, nós temos a parte social. Né? E o jornalismo, principalmente, que lida com isso, que trabalha com isso, tem que ter muito cuidado. Então, tem os limites éticos. Porque o que acontece?
muitas vezes os princípios constitucionais, os nossos princípios constitucionais de honra, liberdade, informação, são princípios e estão no mesmo patamar. Mas muitas vezes o profissional da imprensa, nós vemos que esses princípios eles se chocam, porque não tem princípio maior que o outro, são princípios. O que a gente tem que verificar? Nesse caso, eu posso falar isso? Eu posso expor isso? Eu não vou afetar a honra da pessoa, a privacidade, a intimidade? Então, é a preponderância dos princípios. Então, eu até cheguei a falar sobre isso numa palestra, os limites constitucionais da liberdade de expressão. Então, eu não posso falar tudo porque eu sou jornalista. Eu tenho que ter a ética, eu tenho que ter o cuidado do que eu vou falar, como eu vou falar, porque a pessoa tem família, a pessoa tem uma profissão. Então, as pessoas hoje, na ânsia de querer, talvez, ganhar dinheiro com a internet... Projeção também, Projeção, né? Começa a falar de todo mundo, expõe, não tem provas. E aí tem o quê? Tem o direito de resposta e tem também a reparação de danos morais e materiais. Então, a abrangência é muito grande. Porque tudo que eu falo, eu tenho que dar direito de resposta da outra parte. E também, se eu falar sem provas, e se eu falar contra a honra de uma pessoa, eu posso receber um processo. Então, nós temos que ter muito cuidado. E eu acho que falta hoje na comunicação muita ética, assim como em várias profissões. Mas hoje a pessoa vai para, o que vocês falaram, vai para a internet, aí vira influencer e acha que pode falar tudo. Ninguém pode expor o outro e prejudicar e gerar, né, uma situação constrangedora. Nem jornalista, nem uma pessoa comum do povo, né? E tem uma coisa, né, Francisco, que eu vejo muito, e a tua geração, que é uma geração depois da minha, 2, 3 gerações depois da minha, ela tem uma facilidade de comunicação muito grande. Muito maior. Sim. E essa facilitação, ela é uma faca de 2 gumes, porque ela pode servir, aí no caso eu vou citar quem está aqui, por exemplo, você faz muitas coisas no Instagram com muita responsabilidade, com muito conteúdo, informando, mas como a Cris está dizendo aqui, e é um tópico que a gente tem que abordar com ela, que é a nossa entrevistada, falta não só a ética, mas falta uma conscientização de ouvir o outro lado antes de colocar. Quando eu aprendi nos cursos de jornalismo e depois exercendo a profissão, eu aprendi que você, para fazer uma apuração, por exemplo, nós estamos num período eleitoral sem querer polarizar e sem falar de partidos ou nomes aqui. Quando você vai dar a palavra para um candidato, você tem que ouvir o outro. Também, principalmente, não é só o direito de resposta. Quando você vai dar uma notícia, você tem que ouvir o outro lado. Sim. Porque o outro lado tem a versão dele. E nós, que somos operadores do direito, a gente sabe que a verdade real, às vezes, ela precisa ser apurada confrontando. Sim. Duas versões, uma série de coisas. Então, assim, eu vejo uma geração nova, com responsabilidade, mas eu vejo uma geração totalmente sem noção. Sim. E eu vejo também pessoas da minha geração que perderam a noção. Uhum. E acho que é pior ainda, Sim. porque virou uma terra de ninguém, né, Francisco? Não, e a sensação, Flora, que você trouxe agora, aquelas pessoas que utilizam a internet e talvez sem qualquer pudor entendem que não vão ter qualquer responsabilidade pela informação que eles passam, né? Sim. E aí, Cris, até para pegar aqui o gancho da fala do Flora, hoje nós temos uma linha tênue, né, entre informação e opinião. Então, todo mundo quer dar a sua opinião sobre determinado assunto, mas não tem qualquer tipo de especialidade, né? Sim. E o que você traz aí pra gente nesse primeiro bate-papo? O Código de Ética tem alguma situação específica que você quer trazer aqui para quem está acompanhando a gente sobre essa situação? Eu tenho hoje um risco de passar uma informação equivocada, que foi o que o Flora trouxe aqui, e se transformar numa fake news. Sim. E aí a fala da Cris, exatamente, qual que é a consequência disso, né? A gente teve casos aí de influencers, né? Sim. Algumas páginas que compartilharam informações de até determinados famosos aí, que impactaram numa vida de uma pessoa que tirou a vida, né? Acho que a maioria deve ter acompanhado esse caso aí. Sim. E aí, Cris, traz um pouco dessa reflexão ética pra gente, que eu acho que é muito bacana para quem está acompanhando, né? O Código de Ética, ele fala do compromisso com a verdade. O jornalista, a imprensa, ele é um trabalho social, uma função importante. Então, ele tem que falar da cultura, de tudo que acontece na nossa sociedade, mas ele tem que falar a verdade. Então, aconteceu um burburinho. E aí vai e expõe isso, sem apurar, sem saber. Olha o perigo que ele pode gerar, as consequências para a vida de uma pessoa. Então, tudo que nós falamos, nós temos que dar o direito de resposta e nós temos que ter as consequências da reparação do dano moral e material que pode ocorrer. Então, não é terra de ninguém a internet, tanto para o jornalista, para a imprensa, como também para as pessoas
que hoje usa-se a facilidade da internet. Eu tenho aqui impresso, eu imprimi aqui o Código de Ética dos Jornalistas. Eu vou dar uma lida aqui no artigo 9º. Esse daqui é da Associação Brasileira de Imprensa. Eu vou dar uma lida. É dever do jornalista divulgar todos os fatos que sejam de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar, honrar e dignificar a profissão, opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação, respeitar o direito à privacidade do cidadão, prestigiar as entidades representativas e democráticas da categoria. Ou seja, é um trabalho importantíssimo, a imprensa, o jornalista, é uma função, só que ele tem que respeitar os limites constitucionais. Ou seja, entre a honra e a privacidade e a informação, qual que prevalece? Não existe um maior que o outro. Tem que estar na mesma base. Flora, ceder lugar ao outro, e aí é o bom senso. Eu posso falar disso? Eu tenho a prova disso? Para não gerar consequências. A minha preocupação com o jornalismo hoje, com a imprensa, com as pessoas usam a internet, é o que gera muitas consequências no judiciário. Por falas arbitrárias, falta de provas. Então, e eu acho, Flora, que muitos jornalistas não lê o Código de Ética, acho que nunca leu. Eu acho que muitos nem conhecem. Nem conhecem. Nós temos da FENAGE e nós temos da Associação Brasileira de Imprensa. 2 códigos de ética. Então, assim... Mas quando você vai falando de você vê que a base dela, a estrutura é quase a mesma. Sim. Tem alguma modificação só na forma de expor. Por quê? Porque, assim, o jornalismo ele é tão amplo, ele é tão universal, e quando você fala isso, Cris, eu lembro dos tempos, né, que eu comecei a praticar o jornalismo, a gente falava, não tinha rede social, não tinha nada disso, mal tinha internet, então você tinha que dar o furo da matéria, né? Sim. O furo de reportagem. Olha, aí matéria. Que é o perigo, tal do furo da matéria. Aí esse é o grande problema, porque você, hoje em dia, todo mundo dá um furo na internet, assim, terra de ninguém, quando a internet é tratada, porque assim, nós não podemos ser contra a tecnologia. Nós somos a favor da amplitude do uso da tecnologia e da comunicação, mas precisa ser exercida com muita responsabilidade. Sim. E quando você fala antigamente, para você dar um furo, você tinha que apurar, porque senão você dava um furo errado. O pessoal falava na linguagem do jornalismo lá antigo, você estava dando uma coisa de barriga, né? Você estava barrigada. Então, hoje, o que tem de barrigada na internet é a barrigada. O problema da barrigada é que ela está se multiplicando em fator exponencial. Perfeito. Sim. E aí que é o grande perigo, porque aquela coisa, uma história, uma mentira contada 1 milhão de vezes, ela parece que é uma verdade. Perfeito, perfeito. E aí, Flora e Cris, acho que o que você trouxe agora como reflexão é muito importante. Hoje nós vivemos na era do imediatismo, né? Sim. Então, não tudo há uma pelo preocupação, like, não há pelo uma preocupação, dinheiro, perfeito. pelo lucro. Não há uma preocupação, Cris pode falar um pouco melhor agora pra gente, sobre a fonte, se aquela informação é verdadeira. E eu preciso compartilhar aquela informação o mais rápido possível para que eu tenha mais like, para que as pessoas comentem, só que sem essa preocupação, essa responsabilidade, né, Cris? Sim. E hoje nem se preserva mais a fonte. Nem se preserva mais a fonte. Antigamente você falava assim, eu tenho uma fonte, a fonte te dá, porque a fonte é a informação que você tem, às vezes num órgão público, num governo, algo que você precisa preservar. Hoje as pessoas expõem as fontes assim, de uma maneira escancarada. Agora, Cris, dentro disso que o Francisco falou, como é que você, que vivenciou uma parte do jornalismo um pouco mais antigo e viu essa transição, você que já trabalhou com programas voltados à cidadania, já teve questão de matérias de TV, questões de rádio, jornal, como é que você viu essa transição? Foi um choque para você como jornalista também? Olha, na verdade... Sempre tem aqueles que respeitam, né, os limites éticos e os que não. Isso sempre vai existir, né? Isso na vida comum como no jornalismo. E tem aqueles que é tudo pelo like para vender, né? Essas coisas de fofoca. Então sempre vai ter. Eu nunca tive problema. Eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria em Guarulhos falando sobre o IPTU, que aumentou muito e tal, e era ao vivo o programa, entrou o cidadão falando, comentando do Itaú, comentando do IPTU. O que eu fiz? Abri para a prefeitura. No dia seguinte, eu fui numa coletiva de imprensa.
me explicaram o que estava ocorrendo. Na outra semana, o secretário de Finanças foi no programa e explicou a situação. Então, é isso que eu estava falando, o direito de resposta. Hoje, é muito complicado a questão da política, porque todo mundo acha que sabe de política, que entende de ciência política e começa a falar, tudo bem, você pode dar a sua opinião. Só que começa a falar coisas que não sabe a fonte, aí está o fake news. Perfeito. E os dois lados, tá? A e B, não vou citar nomes Sim. aqui, mas então, nós temos que ter muito cuidado. Isso sempre existiu, sempre vai existir, e eu acho que as pessoas têm que ir atrás dos seus direitos. Tem que processar mesmo. Eu acho que o jornalismo tem que ser ético, tem que respeitar as pessoas, porque a imprensa, ela muitas vezes ela elege um presidente e ela destrói um presidente, um candidato, qualquer Nós já pessoa. tivemos esse exemplo prático no Brasil. É Perfeito. muito complicado isso. Já É muito foi. complicado. Então, eu posso elevar uma pessoa e eu posso destruir a pessoa na vida dela, pessoal e profissional. Então, tem que ter muito cuidado. Apurar é verdade? Não é só pensar no lucro, né? Para vender revista, para vender, enfim, para vender produto, porque é o que acontece hoje. É o Perfeito. que acontece. Ô, Cris, e você imagina que hoje, você que passou, como a Flora falou, né? Aquele jornalismo mais raiz, para esse mais... Nem tanto. Nem tanto, porque né? Mas eu sou nova, eu gente. sou mais raiz. O Eu Flora- sou mais raiz. O Flora eu tem um sou pouco mais de de experiência. raiz, O né? Flora é mais raiz. Vocês tiveram Eu essa sou Nutella. experiência, né? Com um jornalismo um pouco mais raiz. O que vocês percebem hoje com essa nova fase, digamos assim? Porque a gente tem esse imediatismo, né? Então, hoje não tem, muitas vezes, a preocupação de pegar uma fonte, de verificar se aquela informação realmente é verdadeira ou não. Sim. Você só vai publicar ali e as pessoas compartilham É. e você tem, E é em muito tese, rápido, né? muito Sim, rápido, muito, sim. viraliza muito rápido qualquer Sim. outra coisa, né? Hoje a gente sabe de uma informação lá da África em minutos, Sim, né? sim. E é muito fácil você, de Sim. repente, passar isso para frente sem ter qualquer tipo de checagem da fonte. O que Sim. vocês imaginam aí para o futuro? Isso tende a piorar agora com as Eu redes acho que sim. sociais? É. Eu acho que agora a IA tão complicado. Nossa, Os é golpes verdade, vão muito piorar. importante, muito A importante. IA, de repente, vão pôr você lá falando e não é você falando. É verdade. É. Não, já está acontecendo, Já tá né? acontecendo. Já tá acontecendo Vai isso. piorar. E agora deixa eu dar uma pimentada para variar, né? Eu tenho que dar uma pimentada. Alguns pseudo-jornalistas, eles usam assim, a responsabilidade eu tenho, o que eu não posso é ser censurado porque fere a minha liberdade de expressão. Então, quando eu ouço isso, Cris, eu queria a tua opinião sobre esse tema que é muito polêmico. Eu acho que, assim, em tese, óbvio, ninguém é a favor da censura, ainda mais quem Sim. viveu em regimes ditatoriais. Sim. Ninguém, seja a censura de esquerda, de direita, de centro, censura Nenhuma é boa. é boa porque Sim. você tolhe o direito ao cidadão de expressar a sua opinião e de se manifestar. Sim. Então a censura não é boa. Mas você também não ter nenhuma regra, Sim. você dizer que você pode, porque a tua liberdade de expressão é de você dizer o que você pensa sobre tudo e você criar uma norma geral para o outro, Sim. sem que você a siga, também eu acho muito perigoso. Sim. Como é que você vê essa tal da expressão de Liberdade de fere expressão. a minha liberdade de expressão? Ótima pergunta. Flora, é o seguinte, existem os limites constitucionais da liberdade de expressão. Então, eu não posso falar tudo e prejudicar a honra, a privacidade, a intimidade. No artigo 5º nós temos os direitos sociais, honra, privacidade, intimidade. Então, ele não é um direito ilimitado. Então, eu posso falar tudo porque eu estou amparada pela liberdade de expressão? Não é abilitado, gente. Então, eu tenho que ter os limites, sim. É um princípio? Eles têm que estar de consonância com outros princípios. Eu não posso falar tudo que eu quero, tudo que eu acho que eu posso falar, que eu quero falar, porque tem limite, sim. Então, não é um direito supra que está acima de tudo, eu posso falar o que eu quero. A Constituição tem vários princípios. O princípio da liberdade de expressão está lá. Isso tem que estar em consonância. Não é porque eu sou jornalista ou porque eu posso falar, qualquer pessoa pode falar, pode se expressar. Eu vou ferir a honra do outro, a intimidade do outro, a privacidade do outro. Então, tem limite sim. Não é ilimitado. Então, nós temos limite sim. Perfeito. Ô, Cris, e agora pegando também o gancho da conversa do Flora, que acho que é muito legal para vocês refletirem sobre essa questão de liberdade de expressão. Sim. E qual que é o limite, né? Porque acho que hoje se Sim. defende muito, mas é minha liberdade de expressão, eu tenho meu direito constitucional, só que não tem qualquer responsabilidade Ô, muitas Francisco, vezes. mas o que acontece, Flora, o que acontece? Na verdade, o que acontece? As pessoas hoje falam tudo o que elas querem. Sim, Só que quando você vai falar pro lado delas, aí você não pode falar. sim. Então, se é para um, é para outro. É lógico, eu posso me expressar sobre o que eu penso sobre esse papel? Eu posso. Desde que eu não ofenda vocês. Sim.
Então você pode falar, olha, eu acho isso, aquilo sobre a política, sobre o candidato tal, tudo bem, mas sem ofender o outro, porque se eu posso falar, você também pode falar. Eu vejo que as pessoas, assim, elas não têm hoje filtro, elas não têm respeito pelo outro, eu acho isso pronto, não quero ouvir você. Não é assim. Então, isso que é democracia. Uma coisa que eu vejo hoje, falta, Flora, assim, uma verdadeira democracia no Brasil com relação a muitas coisas e com relação a isso. Eu posso falar, desde que eu não ofenda a intimidade, a privacidade, e eu também tenho que suportar o que o outro tá dizendo e respeitar. Não é porque eu acho que candidato é A ou B assim e você não acha que eu vou te ofender. Aí as pessoas ofendem os outros. Então, cadê a democracia? Eu vejo que falta democracia hoje. E as pessoas estão um pouco enlouquecidas com essa questão da política hoje. Então, a polarização, ela é muito ruim em qualquer lugar do mundo. A gente não está vendo isso só no Brasil. É, no mundo Nós todo. estamos vendo uma sociedade polarizada no mundo inteiro. Sim. Aí tem uma outra coisa que eu falo assim, você gosta de polarização? A única polarização que eu enalteço é direitos e deveres. Sim, Quando sim. você tem direito, você tem que ter dever. Quando você tem dever, você pode ter direitos. Quando você não respeita essa bipolaridade, que é a única que eu falo que é uma polaridade que faz jus a você exercer, porque você está respeitando os limites alheios, Sim. a tua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Sim. Né? Agora, a polarização política, seja de qual viés e matiz ideológica qualquer, eu acho que ela é ruim porque ela traz ela cria um exército de pessoas colocando uns contra os outros. Sim, isso que é ruim. E acho que esse é o mal da polarização. Sim. E a gente viu muito isso, por exemplo, a gente inocentemente falava o seguinte, olha, não pode ter guerra no futebol. Porque até porque houve proibição, né, em São Paulo de torcidas organizadas estarem se confrontando no dia, estádio com torcida única. Mas se você for fazer uma análise, isso já está acontecendo hoje até com uma questão de você exercer seu direito a voto. Sim. É verdade. Antigamente você falava assim, não, o Corinthians e o Palmeiras são os ícones, né, de São Paulo, Sim. por exemplo. Então vamos falar assim, eles não podiam ir no mesmo estádio porque dava briga. Hoje tem pessoas na mesma empresa, na mesma família, na mesma rua, que começam a fazer, às vezes, uma guerra por causa de questão de opinião, de voto. Sim. Flora, tem uma máxima, você conhece melhor do que eu, pela sua grande experiência no jornalismo, você sabe melhor do que eu. E tem uma máxima que fala o seguinte, eu posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de se expressar, de falar. É mais ou menos isso. Então as pessoas, elas falam, só que não suportam com o outro. Sim. Então, porque o político A é bom, assim, assim, aí o outro fala, não, o B é assim, assim, assim. Aí começa aquela briga. Teve pessoas que me cancelaram, que na verdade que me bloquearam na época da última eleição, porque, eu não vou falar aqui meu candidato, em quem eu votei, mas só pra dizer, a pessoa bloqueou porque eu falei diferente, eu entendo assim, e a pessoa me bloqueou. Gente, que loucura é essa? Quer dizer, você fala o que você pode, o que você quer, e eu não posso falar o que eu penso? Sim. Então aí que acho que falta as pessoas ir pesquisar o que é democracia. Nas escolas também. O que é democracia? Então, você respeitar a opinião do outro. Então, essa polarização é muito ruim. E o que o Flora falou, no mundo todo. Então, eu posso falar, mas eu tenho que respeitar os limites da honra, da liberdade. Mas eu posso me expressar assim. E também eu tenho que suportar o que o Flora está dizendo. Se eu falo, olha, eu gosto do fulano, e o Flora, eu gosto do ciclano, eu vou, tá bom, eu respeito. Quem mas... fala o que quer, às vezes ouve É o que não verdade. quer, né? Perfeito. É verdade. E agora, pessoal, eu acho que vocês podem falar um pouquinho mais com essa questão do imediatismo da rede social. Pelos likes, né? E também é muito comum você pegar uma notícia sensacionalista, né? Sim, Sim. Então você tem lá o headline, né? A primeira manchete, só que trazendo o interesse do telespectador ou da pessoa que está acompanhando ali aquela notícia para consultar uma informação que muitas vezes sequer é o contexto que ele traz. O que vocês têm como opinião, até por uma questão ética, né? Porque a ideia geralmente é, eu quero pegar mais e mais like, mais pessoas consultando aquela notícia, eu crio uma manchete sensacionalista. Sim. E o contexto da notícia é totalmente diferente. Sim. O que você vê como ético dessa questão, Cris? Até por uma busca incessante por like, por compartilhamentos ali de notícias. É né? antiético, cabe o direito de resposta e cabe a reparação dos danos materiais e morais, porque muitas vezes a reparação vai além do dano moral.
De repente, depende do que você falar, você vai prejudicar a carreira da pessoa, Sim. a profissão da pessoa. Então, é muito complicado, é muito perigoso. E não é só o jornalista, a imprensa. As pessoas hoje falam o que quer na internet, prejudicam os outros, acontecem suicídios e coisas horríveis porque as pessoas estão assim, sem filtro. Então, nós temos que pensar na questão social, ética, qual o meu limite na minha profissão? Qual o seu limite como cidadão? Então, não é só o jornalista, é o cidadão também. Independente de ser jornalista ou não, as pessoas têm que se conscientizar. O que eu posso gerar para aquela família? E eu quero like, eu quero dinheiro, porque aí eu vou bombar. Quantas coisas legais que você pode produzir na internet, conteúdo legal, para ajudar as pessoas que você pode bombar, como as pessoas querem bombar para ganhar dinheiro na internet. Sim. Tudo bem, mas cuidado com o que você posta, com o que você fala. Ah, se o fulano falou de político A ou B, ok, eu entendo assim, ok, eu respeito, não falta isso, eu respeito. As pessoas perderam noção de educação, de respeito, pode tudo. Tem coisas, ô Francisco Soares, que eu acho que até é uma questão de educação, básica mesmo. Eu dei aula em escola pública, eu via situações assim que eu falava, meu Deus do céu, parece que os alunos já vêm também de casa sem uma formação básica de senso, porque, não sei, acho que os pais dão lá um tablet, um celular, não quer ter trabalho com o filho. Você sabe que vocês estão colocando uma coisa, e a minha mulher que está hoje ali na produção atrás, a Núria Sanches, ela me reportou um caso, tem acho que um mês mais ou menos, que ela conversava com uma pessoa que falava de inserção social de adolescente. E as pessoas às vezes não tinham casa para morar e não tinham o que comer. Mas quando fazia-se uma enquete na escola, falava o seguinte, o professor falava assim, olha, nós vamos entrar na era digital. A tecnologia está tão presente, até mais do que às vezes a comida e a oportunidade de estudar na vida da pessoa, que falaram assim para ela, ela ria, né? Conversava comigo e ria, falava... A pessoa me falou, o professor me relatou que o aluno falava assim, lá da periferia, e aqui não vai nenhuma crítica, muito pelo contrário, Claro. o aluno da periferia é o que mais necessita. Sim. Mas vocês vão distribuir fone de ouvido com Bluetooth ou sem Bluetooth? Posso usar o IA para fazer a redação? Gente. Então, isso, quando você falou de escola pública, Cris, me veio essa passagem, por quê? Porque nós estamos falando da formação de uma geração que vai formar outra. Então, quando você tem uma geração que está sendo formada no IA e a tecnologia maravilhosa do IA, Sim. mas quando você está formando o IA e você está tolhendo a pessoa, praticamente proibindo a pessoa de pensar, É verdade. porque o IA é cômodo, Sim, o IA é proíbe cômodo, o de IA é raciocinar. cômodo. né? E aí, Flora, eu penso até mais além. De repente, isso é legal para certos governantes. Porque eu não quero uma sociedade pensante. Sim. Né? Como que, se eu pensar, eu vou contra o sistema, de repente, contra o que está errado. Então, isso que você falou é importante. O que eu via na escola, o aluno vai lá, tira a foto da lousa, quer ficar conversando no YouTube e fica no Instagram, não respeita o professor, se for eventual, principalmente. Aquele professor que vai substituir o outro. Sim. E você vê que, assim... Eles são muito inteligentes, eles entendem muito dessas novas tecnologias, só que eles têm preguiça de pensar, muitos, Sim. não todos, tem alunos muito inteligentes, mas a maioria, assim, não está muito ligando, não. E Porque a tecnologia, a IA faz tudo. a tecnologia tem uma coisa que você me chamou a atenção num bate-papo que a gente teve um dia desse, que nós fomos dar um curso, né, o Francisco brilhantemente, de oratória e redação, na parte jurídica, na fase argumentativa, na fase de convencimento. O IA, ele está impedindo as pessoas não só de escrever, mas de ler. Sim. Porque há décadas atrás, 20 ou 30 anos atrás, você se informava quando você tinha um horário para ir ver o telejornal da sua preferência, quando você escutava a sua emissora de rádio no carro, no trabalho da sua preferência, mas você às vezes não passava o dia inteiro, né? Sim. E quando você lia o jornal ou a revista que você comprava na banca ou recebia em casa. Com a questão do mobile, né, que a gente tem na mão hoje, Sim. a tecnologia do mobile, você está se informando a cada 30 segundos. Nossa, é A verdade. conversão de mídia, você tem verdade. tudo no celular. A plataforma mudou, né? Eu- Você Sim. recebia o jornal em casa, Excelente. você é novo, mas você deve Ninguém ter visto recebe seus jornal, é pais bom que vocês recebendo os jornais em casa. Flora, você recebe ainda? Confessa. Não, eu não recebo, mas eu leio. Quando eu pego, Ainda bem. eu leio. Olha, Flora, você me deu agora até uma outra sugestão que eu acho que é um questionamento muito legal. O Francisco, ele acho que não é raiz Nutella, acho que ele Não, é tudo na internet. Exatamente. Hoje, pessoal, Brincadeira. eu ia até falar esse ponto agora pra você, Cris. O que você acha desse jornalismo do 30 segundos, né? É. Porque agora você não lê mais a matéria inteira, Nada. né? Sim. Você lê um resumo
do resumo e Do às vezes resumo. você pega ali a manchete e já leva Ó, aquilo eu como, acho que como assim, notícia, é né? legal em partes, a pessoa, né, uma coisa rápida e tal, mas se você quer se aprofundar, o que você não pode é acreditar naquilo sem Importante. ir mais a fundo. Porque se você Importante. vê um negócio de 30 segundos, sei lá, de alguns segundos, e você não sabe se realmente aquilo... Pra ter a sua... Eu acho que tem que averiguar. O senso crítico, né? Isso, o senso crítico. Gente, assim, é muito triste, assim, ver na escola pública, tem alunos excelentes, mas eu vi alunos de 8ª série que você manda fazer redação e não sabe fazer redação. E muitas pessoas não gostam de ler também. Então, o que eu orientava? Gente, vamos ler, é importante ler. Eu vim de escola pública, eu vim da periferia, e eu sou uma vencedora, graças a Deus. Então, todas as minhas deficiências, eu procurei e procuro sempre melhorar. E tem alunos muito inteligentes na escola pública. Até um beijo para os meus alunos, né? Que eu já tenho um tempo que eu não dou aula na escola pública. Mas, assim, tem alunos maravilhosos. E eles me ensinavam a questão da tecnologia. Né? Então, nós temos que ter o equilíbrio. O que eu falo? Gente, vocês têm que aprender a fazer uma redação. Aí alguns falavam assim, mas eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer, eu quero ser... Falei, gente, mas assim, até para isso tem que saber escrever, Sim. saber falar, então mínimo. Então o português básico, a internet básica é importante. Então eu orientava. E tinha aqueles inteligentíssimos, super esforçado, que ganhava prêmio. Então, tem alunos assim, ótimos na escola pública. Não podemos falar. Tem uma boa parte que não sei se é a geração, é isso que vocês estão falando, que é tudo muito rápido, não tem paciência. Aí acho que entra a ansiedade, Sim. é uma geração, né, muito ansiosa, aí entra outras questões. Agora, é importante ler, até para exercer o nosso senso crítico, comparar as coisas, é importante. Perfeito. Eu lembro daquela questão de infância, né? Que o pessoal sempre falou. Não só na minha infância, como outras gerações. Como é que você aprende a falar um idioma? Ouvindo. Ouvindo. Sim, Como é que você aprende a escrever? Lendo. sim. Né? Me veio isso na cabeça, porque Sim. assim, a gente sempre ouviu. Por que uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela tem dificuldade em aprender, seja a língua nativa, seja outra? Porque ela não tem a audição. Então ela tem um grau de dificuldade. Como é que uma pessoa vai escrever bem se ela não conhece o que ela vai escrever vendo isso aqui? E pode ser em Sim. qualquer plataforma. Pode ser no mobile, no instrumento, pode ser no texto escrito, no impresso, pode ser. Mas ela precisa ler para poder saber escrever. Sim, sim. Então tem muito isso. Tem aquela época que o professor colocava no quadro negro, né? Então ele fazia a pessoa copiar, mas a pessoa, para copiar algo, tem que ler. E depois começa a se aprender pela audição. Antigamente, não sei se o Francisco pegou essa época, o professor fazia ditado. Ditado. Agora eu vou fazer eu fazia ditado. Mas eu fazia ditado. Há 2 anos né? atrás eu fazia ditado na escola. Isso é Eles não gostavam. impensável hoje, parece, né? Né? Que assim, Mas eu fazia. hoje, talvez você chegue assim para o instrumento de inteligência artificial, você fala assim, vou ditar um tema. Aí sai uma tese. É verdade. Só que É sai verdade. uma tese que a pessoa, como vocês falaram, de 30 segundos, sai uma tese que não há nem compreensível. Perfeito. Porque assim, o conteúdo vai ser tão automático e vai ser tão genérico, tão amplo, Sim. que você não vai respeitar a particularidade. Porque assim, grandes jornalistas, grandes comunicadores, cada um tem uma característica. Todos muitos chegam Sim. ao mesmo ponto, Sim. mas por caminhos diferentes. Diferentes. Sim. Isso. Entendeu? E eu lembro muito quando eu comecei a ouvir um cara lá da antiga, né, que eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas com ele, que era o Joemir Betting. Então ele era um economista, né, que conseguiu levar para a televisão uma linguagem sem ser de economês, falando uma linguagem de economia do ponto de vista popular, que as pessoas entendiam. Entendo, isso é Porque a importante, economia é chato, gente. Se o direito, às vezes, para o leigo, a não ser que ele esteja Não, passando até por para uma o advogado, situação, quando vai ler aquelas petições cheias Sim. de termos Sim. de latim, é horrível. cansativo, né? Cansativo. é transformar aquilo que você faz. Por exemplo, vai explicar como é que faz uma construção de engenharia. Se a pessoa não tiver a habilidade de explicar aquilo e colocar aquilo no teu contexto de construção, da tua necessidade, quem não é interessado por área de exato, não, Sim. depois de 15 minutos eu não aguento mais. Vai É querer. verdade. Meu Então caso. tem essa habilidade, né? Agora tem uma verdade. coisa que eu queria comentar com vocês dois. Quando você tem muita credibilidade na informação, mas você não tem uma audiência, a gente sempre vai esbarrar naquela questão.
pode ser o melhor programa. Sim. Verdade. Tá? Mas se você não tiver audiência, você não tem patrocínio. Se você não tem patrocínio, você não se sustenta. E a Cris fez uma menção aqui ao Banco Itaú. Ô, Banco Itaú, se quiser patrocinar a gente aqui também no podcast, aqui, para falar de opinião, estamos abertos a isso. A minha sobrinha foi garota propaganda do Itaú quando era pequena, Giovana. Gi, um beijo. E depois ela não seguiu, mas ela chegou a fazer publicidade para Argentina e Brasil. Que bacana. E ficou até nos outdoor aqui na Paulista. Legal. Mas quando eu falo disso para vocês, é o seguinte, como é que a gente consegue equilibrar, na tua visão, Cris, com a tua opinião também, Francisco, como é que a gente consegue equilibrar essa premissa, essa imperatividade que nós temos que ter credibilidade, responsabilidade, mas precisamos também da audiência e a audiência precisa se transformar precisa gerar patrocinadores para gerar receita. É difícil, né? É difícil, mas eu acho, Flora, que quando é um trabalho com Sério. conteúdo sério, com o tempo, as pessoas vão entender. Eu amo a cultura, os programas da cultura, tem programas maravilhosos. E, então, com o tempo, as pessoas também sabem quando você faz quando você é charlatão, quando você está fazendo só para conseguir patrocínio. Eu acho que não é uma linha legal. Eu acho que quando você faz um trabalho sério, demora, com o tempo. E as pessoas, assim, o que acontece hoje, as pessoas são muito imediatistas. Muito. Às vezes a pessoa, não importa o que ela faça, a área dela, no jornalismo, no direito, às vezes a pessoa tem uma história de 10, 15, 20 anos. E aí, quando vem o sucesso, você não sabe a história lá atrás. Então, o que acontece hoje com as pessoas com a internet, as pessoas querem ficar famoso para ontem, para ganhar patrocínio, e aí fazem o que querem, de qualquer jeito, vale tudo, e aí ultrapassa os limites constitucionais da liberdade de expressão, a honra, a intimidade, a privacidade. Então, gente, tem limite sim. A liberdade de expressão não é ilimitada. Tem que respeitar o próximo, o outro. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. E as pessoas têm que parar com essa situação de eu quero ficar famoso a qualquer custo, tudo é o dinheiro. Não. E as consequências disso? Eu volto a repetir, nós estamos no Setembro Amarelo, muitas pessoas cometem suicídio, é muito triste. E pessoas da internet, por causa de uma questão, às vezes, de você fazer um bullying. Na escola, quando eu dava aula, eu falava muito sobre isso. Sabe? Cuidado com o que você fala, o apelido que você coloca, o que você expõe na internet. Porque a pessoa, de repente, está ali passando por um problema, você não sabe. Então, os pais, na base, já é importante explicar isso para a criança. E criança é complicado, porque criança não tem filtro, é inocente. Então, mas se os pais já começam a explicar de casa, não pode isso, não fala isso, porque um bullying gera uma situação assim, então já de casa, é importante a base em casa com os pais. É muito interessante, né, quando você coloca isso. Por quê? Porque você está falando hoje no público infantil que tem uma realidade diferente do público infantil de há 20, 30 anos atrás, ou até de 5 anos atrás. Mudou porque a muito. gente vê a evolução, e isso é extremamente saudável, né? Evoluir a tecnologia que está sendo aplicada, mas muitas vezes essa tecnologia está chegando para um público que não tem a familiaridade com ele e que está sujeita à manipulação. Perfeito. E se o pai se o pai já foi manipulado, o que ele vai transmitir para a criança? Que é aquela questão de que assim, o pai e a mãe são os exemplos da criança em casa. Depois passa a ser o professor, uma série de coisas. Quando você não tem uma geração de formadores bem formados ou conscientes, quem você está formando, a tendência é seguir a tua... Até vou fazer aqui, já que a Nuri está aqui nos bastidores, até vou fazer um elogio à questão da OAB Vai Escola. Acho que ela, não sei se ela ainda faz parte disso, ou fez da comissão. Parabéns, Mariana. E o que é legal? As instituições irem até as escolas, Muito legal, explicar sobre isso. Então, a base é importante. Que seja a OAB, que seja qualquer outra instituição, ir até as escolas, dar palestras, fazer parcerias, que isso é importante, porque a base, o futuro do Brasil são as crianças, né? Nossos filhos, netos, sobrinhos. Então, é importante essa base na escola, dar palestras, explicar, gente, não é tudo por dinheiro, não é tudo por um like, explicar. E a questão da imprensa, da liberdade de expressão, é muito importante. A gente pensa que não, mas a gente vê hoje na internet o que acontece. As pessoas sendo canceladas, falam o que quer, as pessoas não respeitam, não têm mais noção. Então, essa base da escola e de casa é importante. Muito bom. E agora, Flora, você trouxe
um ponto muito importante, que é a forma como essa informação vem sendo alterada com as gerações, né? Sim. A gente começou com um jornal que chegava lá no correio, chegava lá na porta da nossa casa, depois a gente passou pela internet, hoje pelo celular, e agora, pessoal... Não, Flávio, você pulou, Francisco, que tem a datilografia. Não, isso aí, eu tô tentando evoluir um pouco. não é do tempo dele. Eu não posso falar a minha idade. Eu tô trazendo um pouco mais aí para Sensacional. o pessoal que tá acompanhando a gente, né? Mas olha que situação. Olha agora que reflexão interessante. A gente tem uma geração que está consumindo o jornalismo através das redes sociais. Sim. Como, por exemplo, o mais imediatista agora, que é o TikTok. É verdade. Então você E pega é lá... muito curto, né? Muito curto. Sim. E assim, uma informação que você pega, muitas vezes sem qualquer tipo de checagem, tem ali um contexto para o jovem, né? E a Sim. criança agora está recebendo esse tipo de informação. Ela não tem mais o jornal. E ela nem se preocupa mais. E a responsabilidade agora, Cris? Como que fica esse jornalista que tem essa geração do jornal impresso, depois foi pro mobile? É um desafio, É um né, desafio. Francisco? Não, e Pro uma coisa jornalista, né? importante É um desafio muito falar grande. aqui, porque os pais respondem pelos filhos menores. Muito então, se o pai importante. também não educa, né, não é explora, Sim. não educa, ele responde. Então, não é porque eu sou menor, eu vou na internet e falo o que eu quero, não. Os Perfeito. pais vai responder. Que os pais têm que educar porque eles podem sofrer alguma coisa aí, algum processo, alguma coisa. Então, os pais têm que ter essa noção. Não é mundo de ninguém, terra de ninguém, eu sou menor, eu posso tudo. Não é assim, não. Tem que ter limite, sim. E os pais, e a base de casa é muito importante. Legal. Né? Ô, Cris, e como que você vê essa questão do jornalismo que tem que se adaptar agora a essa nova realidade, né? Das redes sociais, do imediatismo, do TikTok, né? Para essa geração que tá vindo aí. Que é a pessoa que não vai se preocupar com a fonte, Sim. que tá acostumado, né, com essa desinformação. Então Só ele que não aí, pode... fake ô, news, né? Francisco, Fake news. ela vai sofrer as consequências da falta de interesse dela. Perfeito. Porque se eu pego uma informação com pressa, e jogo e não sei, eu vou sofrer as consequências. Então, o pessoal tem que tomar cuidado. Mas aí você tocou num ponto que você já tinha falado, eu vou pedir para você bater de novo. Ela vai sofrer consequências, mas as consequências não param nela. As Sim. consequências sociais, psicológicas, Que geram culturais lucro. vão para a sociedade, Sim. vão para aquelas pessoas que estão assistindo, que estão Sim. convivendo, né? Sim. E num fator que a gente já comentou aqui, fica até exaustivo, de uma questão exponencial numa fração de segundos. Então nós estamos chegando na geração do jornalismo da comunicação como se fosse trocar o pneu do pit stop de Fórmula 1. Sim, verdade. sim. Tem o lado bom, está acontecendo um negócio do outro lado do mundo. A gente não vai demorar, por exemplo, eu cheguei a trabalhar em outros lugares fora do Brasil, que eu tinha que, para passar a matéria, eu dependia do satélite, dependia de um monte de coisa. Mas hoje é muito fácil você passar do celular se você tiver uma rede. E essa rede você tem, por exemplo, um conflito no Oriente Médio, você consegue, às vezes, com um celular, e isso não é uma coisa que é fantasia, isso é real, você consegue transmitir o que está acontecendo numa trincheira de guerra em cerca de 15 segundos. Não tem nem o famoso delay que a gente Sim. falava, né? Sim. Antigamente. E é isso que de repente... Flora, mas sabe o que eu acho? Eu acho que, às vezes, alguns veículos de imprensa, alguns jornalistas, alguns que têm, assim, tem um grande respaldo financeiro, de repente, olha só o que eu vou dizer, às vezes vale a pena correr esse risco, tomar um processo, porque eu vou vender muito. Perfeito, O tanto perfeito. que eu vou explodir na mídia, então, é igual no direito do consumidor. Nossa, muito bom. Quando você entra com uma ação de dano Sim. moral, e aí tem o caráter pedagógico, Muito que bom. muitas vezes, quando você... A gente sabe que no Brasil as ações por danos morais são pífias, né? Em algumas situações, tem pessoas que se aproveitam? Tem. Mas são pífias. Então, o que, dependendo da instituição, compensa ela alisar o consumidor porque ela Sim. sabe que ela vai sofrer R$2.000, R$1.000 de dano moral. só. Custo-benefício, né? Então vale a pena. Então ela não se Custo-benefício. preocupa em enquadrar a empresa dentro das normas corretas. Então compensa lesar. Muitas vezes no Brasil, compensa eu, fornecedor, lesar o consumidor. Às vezes um veículo de imprensa compensa. Por quê? Eu vou sofrer um processo, um valor que acho que compensa, porque o que eu vou ganhar em compensação com isso, com essa notícia, então, eu acho que é essa situação que a gente se pega nessa situação. Muito boa. E aí, Cris, eu queria agora trazer esse ponto que você colocou pra gente, daquele jornalista que tem a preocupação de trazer uma informação, mas que muitas vezes nessa
polarização, ele acaba sofrendo o hoje chamado hater, né? Sim. Então aquelas pessoas que vão lá e detonam aquele jornalista Sim. porque ele traz uma versão que Sim. muitas vezes não agrada aquela Sim. suposta, né, posição política dele. Como você acha que esse jornalista pode se defender? Tem alguma forma que a gente pode trazer aqui, seja uma sugestão de uma defesa jurídica, ou até mesmo seguindo o código de ética, né? Você tem alguma solução aqui pra gente? Importante, hein? Importante, Sim. né? Muito Eu bom. acho que assim, é que os próprios jornalistas, acho que o cidadão não sabe que existe um código Não de sabe. ética do jornalista. É verdade. Assim como tem na área médica, tem pro advogado, tem pro médico, tem pro Cris, jornalista. depois você dá os sites, Sim. os links para as pessoas Sim, procurarem as aqui e pessoas têm que baixarem. saber que o jornalista está sujeito a limites éticos. Também, que ele não pode fazer o que ele quer e ele tem que sofrer consequências sim. Porque o prejuízo que ele pode gerar para uma pessoa na vida profissional, pessoal, é muito grande. E aí, o que a pessoa pode fazer? Reparação de dano moral, material. Só que é o que o Flora falou, é uma coisa muito mais além. E os traumas psicológicos? Muito. Um psicólogo, porque dependendo do que você gerar na vida de uma pessoa, por uma informação errada, ou na ânsia de vender revista, jornal, ou like, isso, aquilo, não é verdade? O problema e o psicológico dela, depois. Então, vale tudo. Então, tem que punir mesmo, a pessoa não pode deixar impune essas pessoas, todo profissional tem que ter o mínimo de ética. Assim como que tem que ter um médico, advogado, jornalista, e não prejudicar as pessoas. E isso vale para as pessoas também que estão na internet e acham que pode tudo. Xingar, comentar, falar, colocar apelido nas pessoas, tem limite. A internet não é terra de ninguém, tem que ter limite. A gente não quer colocar limite para você, Cris. Mas o tempo, o chamado tempo, nos Eu impõe. empolgo, eu não nos impõe, né? E a gente pensou assim, vamos fazer um bate-papo um pouco. Aí depois nós temos que ouvir assim, não, uma coisa de 15 minutos, não é assunto para várias legal, pautas, muito né? bom, muito Para bom. vários programas. Muito bom. Só antes de passar a palavra final aqui para o Francisco, que brilhantemente abre e encerra as nossas entrevistas, eu queria dar um toque para você aí do outro lado, para a galera que está assistindo, principalmente os jovens, né, que é a galera, pesquisem no Google escola de base. A Cris citou isso no começo. Isso, Foi uma isso, história boa. que aconteceu na década, salvo engano, de 80. Tá? A história da escola de base, que é uma escola que tinha aqui no bairro da Aclimação, em São Paulo. E pesquisem a história para vocês entenderem o contexto dessa nossa fala, em síntese, para você ver a responsabilidade e as consequências que traz. Agora, Cris, eu vou não só agradecer e te parabenizar pela tua profissão, pela tua postura, agradecer de você hoje não estar perguntando, estar respondendo, e que às vezes é muito mais difícil, né? diferente, né? Mais difícil. Desculpa que em tudo que eu faço eu sou muito incisiva. Eu acho que porque Imagino. sempre atuei também na parte do direito no contencioso, então eu sou muito incisiva em tudo. Então às vezes eu me empolgo e fico um pouco brava, mas é meu jeito. Graças a Deus, né? Combativa, né? Combativa. Isso, combativa. E antes de você, eu vou passar para o Francisco, e antes de encerrarmos, o Francisco faz o encerramento, o Francisco vai pedir para você deixar todas as suas redes sociais Maravilha. para que você continue fazendo esse trabalho em prol da ética, do direito e da boa informação. Francisco, por favor. Maravilha. Pessoal, fazer esse bate-papo aqui com convidados é muito bom, né? Agora, fazer com amigos acho que é mais especial. Parece que tem uma sinergia aqui muito Sim, boa, sim. né? Uma positividade Sim. aqui em prol de vocês que estão assistindo a gente. Então, eu realmente, como a Flora falou, passou rápido aqui, ficaria mais umas 2 horas, mas não é o objetivo de hoje. A gente volta com a Sim, Cris depois, a né, gente Cris? volta com esse assunto. Com esse assunto que é muito bacana. Hoje Tem foi as só polêmicas, spoiler, né? Foi só um pouco aí para vocês matarem, aguçarem um pouco a curiosidade, tá bom? Pessoal, só para relembrar o recado, vai ficar disponível depois no YouTube nosso bate-papo de hoje. Deixem lá os comentários, convidem os amigos, compartilhem o nosso Instagram, podcast, tá? Lá no nosso Instagram também tem outros episódios, Sim. alguns cortes para vocês acompanharem, não só o de hoje, mas com outros colegas também que fizeram aqui Sim. excelentes episódios, tá bom? Cris, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar esse conhecimento, como você falou, né? Muitas pessoas sequer sabem que tem um Que código existe. de ética, né? Então é muito importante, acompanhe. Flora, parabéns aí mais uma vez por comandar comigo esse bate-papo hoje, muito bacana, e tenho certeza que vai trazer aí os comentários do pessoal no nosso programa,
que vai ficar disponível no sábado, tá bom, gente? Cris, agora eu passo a palavra para você. Deixe mais uma vez aí o recado, suas reflexões finais, suas redes sociais, para quem está acompanhando, né? Você tem um programa, tem um Instagram bem movimentado. Isso. Então, pessoal, parabéns aí por ter acompanhado a gente até agora. E, claro, não esqueçam, compartilhem com os amigos e sigam o nosso canal, tá bom? Cris, por favor, finaliza com a gente agora. Eu agradeço. Eu quero dizer que existem limites constitucionais da liberdade de expressão, não é ilimitada. Cuidado com o que você fala, o que você faz na internet. Não importa se você é da imprensa ou não, se é uma pessoa de qualquer outra área, tem limites, sim. O meu Instagram é programa Hora Cidadã, Hora Cidada sem acento. Eu agradeço, gente, muito obrigada, um abraço. E eu já me comprometo aqui para a gente voltar neste ponto que eu gosto muito e falar sobre algumas jurisprudências e direito comparado. Tem algumas decisões bem legais dos Estados Unidos e de alguns outros países falando sobre essas questões. Então, uns cases que a gente pode estar falando aqui. Muito bom, Tá? muito bom. Um abraço, gente. Obrigada. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? A depender. E até mais, viu, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.